Oi pessoal, novamente estou aqui com vocês no meu canal no YouTube, sempre trazendo temas relacionados à espiritualidade. Eu tenho uma coisa interessante e importante para contar para vocês. Na semana passada, a revista Fórum publicou uma foto onde apareciam apoiadores do presidente e com as mãos elevadas pareciam fazer uma saudação nazista. Então eu até peguei isso, aproveitei e eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Opa, dá para ver? Acho que sim, né? Ó. E eu contestei essa foto, eu publiquei e falando assim, nossa, essa foto realmente parece uma saudação nazista, porque as pessoas que estão esperando o Bolsonaro sair do carro, eles colocam as mãos nesse sentido. E eu fui pesquisar, primeiro vamos por etapas então. Eu fui pesquisar, essa saudação aqui com a mão bem esticada, ela é uma variação de uma saudação romana, que foi adotada inclusive pelo nazismo em sinal de lealdade. É atribuída à saudação o número 88, como Rai é a oitava letra e H de Hitler, virou então o número dessa saudação, ela se tornou 88. Gestos iguais apareceram inclusive em Roma, já existiam, e também na coroação de reis alemães. Na espiritualidade, quando você abençoa, esse símbolo, esse gesto, simboliza o nosso espírito em elevação. Mas o certo é que ele deveria ser feito com a mão em concha. Então, por que eu estou tratando sobre isso? Quando eu publiquei isso no Facebook, algumas mulheres, porque exatamente foi isso, a matéria apareceu, a revista diz o seguinte, olha, apareceram alguns apoiadores fazendo um gesto que parece uma saudação de Hitler. E fui pesquisar, e muitas falaram, você está louca, você está vendo coisa que não existe, porque está certo, todo mundo faz essa saudação com a mão esticada. Isso me chamou a atenção, porque eu lembro que o último programa que eu fiz no Portal Terra, enquanto eu trabalhei lá no site do Terra, o meu último texto que eu fiz para o Terra foi exatamente sobre bênçãos, porque na verdade quando a gente faz um gesto com as mãos, chama-se mudra. E me chamou a atenção, então quando você faz assim, ele é uma ruptura. Na verdade, quando você abençoa dessa forma, quando você faz isso abençoando, é uma corrupção desse formato. Portanto, o certo é você abençoar com a mão um pouquinho em concha, não reto, do jeito como as pessoas estão fazendo com a mão esticada. Ou seja, para abençoar, você não pode esticar, você tem que fazer um pouquinho de concha. Então, o certo seria, com a mão direita, abençoar em forma de concha. Então, a mão esquerda eu recebo a bênção, com a mão direita eu abençoa. Por exemplo, quando o Papa abençoa, ele toma muito cuidado. A mão abençoante é associado às letras ICXC, que significa o nome acima de todo nome, que é Jesus. Na verdade, acaba sendo um mudra. Então, quando você coloca, por exemplo, o polegar aqui no mínimo, simboliza a Santíssima Trindade e o mistério em carne, Jesus. Por exemplo, ó, olha que bacana, quando o Papa ele abençoa, você vai perceber que ele tem o indicador um pouco curvado, esse dedo fica no meio, esse anular aqui um pouco acima do mínimo e o polegar sobre o mínimo. Então ele faz só um pouquinho assim, ó, é mais ou menos isso que ele faz. E você vai ver muito isso nas imagens, nas iconografias cristãs, que Jesus tem, ele faz isso, é uma bênção. É que eu tô, como não dá para ver, não sei se você está vendo com clareza. Isso daqui ele tem que ser muito bem feito, para não virar uma maldição. Então eu estava conversando, explicando para as pessoas no Face. O que eu estou achando? Que está havendo uma corrupção do gesto da bênção. Por exemplo, quando eu bato continência, quando eu faço isso em sinal de respeito, que na verdade é uma saudação militar, e mostra que eu tenho um apreço aos superiores.
Essa saudação, assim, ela tem que ser feita com a mão direita, até não batendo a cabeça, mas nessa região. Deve ser feita em pé, a palma para baixo, em sinal de respeito. Essa sim tem que ser bem esticada. Eu acho que, como o Bolsonaro é um militar, as pessoas, em respeito a eles, elas não estão fazendo isso. Elas estão fazendo isso, estão misturando. E isso está se transformando numa corrupção da bênção. Então toma cuidado. Aí algumas pessoas, você está procurando pelo em ovo, você está enganada. Qual é o problema da gente fazer o correto? Agora, se vocês querem fazer como se fosse o Heil Hitler, faz. Eu não vou discutir. Eu discuti muito no Facebook por causa disso. Isso levou, inclusive, a muita atenção no post. Mas o certo é em forma de concha, assim como foi anunciado. Então era uma coisa que eu queria que vocês refletissem, que vocês pensassem. Eu acho que vale a pena conhecer, né? Outra coisa, olha que bonito, ó. No meu livro, ó, Reflexões Espiritualistas, eu falo sobre a forma de abençoar. Então eu falo, ó, pais e mães abençoem seus filhos. Olha que bonito, ó. Conforme ensina a Bíblia, a bênção é uma espécie de força que é passada de pai para filho, em Gênesis 28:3. E aí eu falo de Jacó, falo do anjo, por exemplo, a imposição das mãos, ó, estenda a mão para que Jesus faça curas, sinais e prodígios pelo nome de teu santo servidor Jesus. A Bíblia mostra claramente os apóstolos fazendo o impostamento das mãos. Eu acho que está tudo bem. O reiki, o jorei, o passe espírita também fazem. São técnicas onde se transfere energia para restabelecer a força e o equilíbrio do nosso corpo sutil. Portanto, eu volto a falar. Se você vai numa igreja, num templo evangélico, numa reunião espírita, na prática do jorei ou do reiki, você não está com a mão esticada, como vocês falaram para mim no Face. Geralmente a mão é um pouco curva. Então, basicamente, era isso que eu queria ensinar. Eu achei muito bacana. Por exemplo, outra coisa. Quando você faz esse gesto como se fosse uma planta, né? Como se fosse há uma história disciplinadora nessa posição, e é uma questão da disciplina que espiritualmente acaba nos incomodando, por isso que ela tem que ser em formato de concha, para da concha fluir a energia e a forma da bênção, né? Por exemplo, inicialmente, quando o Bolsonaro se candidatou, não ficou muito exposto à história da arma. O que é a arma? Quando todo mundo fazia o gesto da arminha, você está colocando o indicador, que é o dedo do poder, o polegar, dizendo que é a minha vontade e meu poder. Então, é o meu poder, é o que eu quero. A arma, ó, o dedo indicador, dizendo que eu tenho poder, ele é quase que imperativo. É quase como se fosse uma ordem, quando eu faço esse gesto da arma. Então, é uma posição imperativa. E dali está havendo a corrupção para a bênção com a mão toda reta, de uma forma quase disciplinada, no indicativo. Eu acho que há a corrupção, inclusive, com a continência. Então, vale como curiosidade, tá bom? E eu vou pedir para vocês, como eu estou pedindo em todo vídeo que eu estou gravando, gostou? Manda para o Facebook, comenta no Instagram. Vamos fazer da família espiritual uma família grandiosa. Toda semana eu estou postando vídeos sobre curiosidades espiritualistas. Então se inscreva, é importante para a gente crescer no canal. E curta, clique em gostei. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos ficar fortes dentro da espiritualidade. Gostou da dica que eu passei para vocês sobre a bênção, sobre a forma de concha? Passa para os seus amigos, é uma formação cultural e espiritual bem importante. E abençoe de forma correta, não assim, mas assim, tá bom? Namastê, gratidão, até o próximo programa. Eu volto com mais outra essa semana. Gratidão.